Caxias dá essa semana alguns passos decisivos para chegar à metade da população vacinável com o recebimento da primeira dose dos imunizantes contra a Covid-19. A população estimada do município pelo IBGE, conforme estimativa de 2020, já que não houve o censo, é de 518, 520 mil habitantes, arredondando. Desse total de 520 mil, 70% é considerado a população vacinável, isso em todas as cidades, conforme o critério do Ministério da Saúde, que é a população acima de 18 anos. Isso em Caxias do Sul dá em torno de 365 mil habitantes. Até o momento tivemos 140 mil pessoas que receberam a primeira dose, o que corresponde a 38% da população vacinável, 38% de 365 mil. E 58 mil que receberam as duas doses, o que dá 15% da população vacinável. Ou seja, recapitulando, temos 38% da população vacinável com primeira dose, 15% com segunda dose. Claro que mais adiante, inclusive na sexta-feira, a Anvisa aprovou a aplicação da vacina da Pfizer para pré-adolescentes e adolescentes acima de 12 anos. Mais adiante, é bem possível e até provável que a população então mais jovem, de 12 a 18 anos, também seja incluída no programa de imunização. Mas, por enquanto, acima de 18 anos, então, temos 38% da população de Caxias com primeira dose e 15% com segunda dose. O avanço dessa semana será determinante para essa virada, essa corrida da vacina contra o aumento de casos. Recapitulando, então, temos, a partir de hoje, a população, então, nesta segunda, de 54 anos ou mais, podendo receber a vacinação. Já abriu às 8 horas as UBS para essa aplicação. Na terça-feira, amanhã, 53 anos ou mais. Na quarta-feira, 52 anos ou mais. Em todas as unidades básicas de saúde e unidades básicas vacinadoras da cidade. Então, são mais de 40 estabelecimentos fornecendo a vacina no município. Quinta-feira, pessoas com 51 anos ou mais. Sexta-feira, pessoas de 50 anos ou mais. Em todas as UBSs, as UBVs e também em drive-thru, nos pavilhões da Festa Uva e na Rua Plácido de Castro, na Maesa. Então, quinta e sexta-feira, população de 51 anos e 50 anos ou mais, podendo também, além das UBS e UBVs, comparecer em drive-thru nos pavilhões e na Maesa. E, além disso, vale frisar, nesse avanço da vacina para essa semana, que continua, a partir de agora, com o chamado fluxo contínuo, ou seja, pessoas dos seguintes grupos podem comparecer a qualquer momento nas UBVs, Unidades Básicas Vacinadoras, dos bairros Centenário, São Ciro, Cristo Operário e Alvorada. São as pessoas dos grupos já atendidos e que ainda estão pendentes de vacinação, ou seja, profissionais da saúde, todos de 18 anos ou mais, professores e demais profissionais da educação, também com 18 anos ou mais, e pessoas com comorbidade, deficiência permanente com 18 anos ou mais. Esse público até que preocupa ao governo do estado, porque houve uma procura abaixo da expectativa da Secretaria Estadual da Saúde, em que em torno de 60% da população com comorbidades e deficiência permanente acabou procurando a primeira dose da vacina. Há um incentivo, um chamamento para que essas pessoas continuem procurando a vacinação. Ou seja, doses suficientes aí para atender, então, a população entre 54 anos hoje até 50 na sexta-feira. Pode ser até que haja uma perspectiva de, no sábado, ampliar. Às vezes tem acontecido com a quantidade de vacinas remanescentes. E toda a população, então, profissionais da saúde, da educação e pessoas com comorbidades e deficiência permanente, podem continuar agora em fluxo contínuo, qualquer dia, qualquer horário, receber a vacinação. Com esses dados, nessa semana, Caxias deverá se aproximar dos 50% da população vacinável com a primeira dose, o que daria em torno de 180 mil habitantes. Vale lembrar que a imunização efetiva ocorre após a segunda dose, em torno de 3 semanas,
após o recebimento de segunda dose, tanto para a Coronavac, como Pfizer, como AstraZeneca. Porém, já é verificado que a primeira dose tem contribuído para uma diminuição de riscos de contaminação. Não evita os riscos, há pessoas que se contaminam sim, até mesmo depois da segunda dose, naquele prazo dentro das 3 semanas, podendo ter efeitos ainda mais sérios, sintomas mais graves. Mas aí sim, após a efetiva imunização, ao cabo de 3 semanas posteriores à segunda dose, aí sim, os sintomas, mesmo havendo a contaminação, são bem menos intensos e o risco de morte é quase anulado. Valendo lembrar, portanto, que mesmo após a vacinação de primeira dose ou segunda dose, como a pessoa ainda pode contrair o vírus e, portanto, transmiti-lo, é importante também manter os cuidados preventivos, que é o uso de máscara, álcool gel e o distanciamento. E assim segue essa corrida contra o vírus de um lado vitimando aí quase 500 mil pessoas no país, 30 mil no Rio Grande do Sul, números que lamentavelmente serão alcançados dentro desse mês de junho, e de outro lado a vacina tentando dar conta de conter essa que é a pior pandemia aí dos últimos 100 anos em todo o planeta, vitimando milhões de pessoas, 3 milhões e 800 mil mortos em todo o mundo, mas a vacina já avança na Europa, nos Estados Unidos, já voltando uma regularidade de atividades econômicas e atividades públicas, e até o fim do ano mesmo deve se repetir no Brasil com aplicação de segunda dose a toda a população. Por hoje é isso, então, Márcio e a nossa audiência. Desejamos uma excelente segunda-feira a todos. Retornamos amanhã, terça-feira, 7 horas, em mais uma edição do Bitcoin Bom Dia. Até lá.